E aí, beleza? Nesse vídeo eu quero falar contigo sobre o Tesouro Direto, o que é, como que ele funciona, se você tem que pagar imposto de renda, quanto que ele vai render, quais títulos tem, qual eu escolho, enfim, vamos falar tudo sobre ele para que tire todas as suas dúvidas e você possa começar a investir de uma vez por todas, tá? Vamos lá! Bom, primeiramente, meu nome é Rafael Medeiros, eu sou aqui do Partiu Poupar. A gente tem o objetivo de oferecer conteúdo de muito valor para ajudar você a investir melhor o teu dinheiro, poupar mais. E nesse vídeo eu vou falar contigo sobre o Tesouro Direto, tá? O que é esse cara? Basicamente, ele é uma plataforma para pessoas físicas poderem investir em títulos públicos. Você pega o teu dinheiro, você vai emprestar ele para o governo e o governo vai te devolver ele com juros de volta. Então, algumas pessoas têm um pouco de receio pelo fato de ter o governo envolvido e ter uma série de questões políticas e tal. Mas assim, para o governo não é interessante deixar de cumprir com as obrigações dele, principalmente porque é uma forma de ele captar dinheiro de uma maneira barata, digamos assim. Então, para ele não é interessante deixar de pagar. Então, o governo tem o poder até de imprimir dinheiro se ele quiser, então ele vai te pagar. Então, acabam que os títulos públicos, no caso negociados pelo Tesouro Direto, eles são os mais seguros do mercado, tá? Então, não precisa ter medo, pode investir, você vai ter a garantia do teu dinheiro de volta. Então, vamos lá. Quais são os tipos de títulos que a gente tem? Primeiro de todos é o Tesouro Selic, que é até o que a gente indica para você começar a investir. Então, com um pouco mais de R$100 você já consegue ter acesso a ele. E o interessante é que ele vai render sempre, né, a taxa Selic, que é a nossa taxa básica de juros. Então, ele é extremamente conservador e ele te dá uma liquidez muito boa. Ou seja, quando você solicita o resgate, no dia seguinte você já pode ter. Aí você pode falar, pô, Rafael, mas eu sei que os outros eu também consigo. Sim, os outros tipos de títulos do Tesouro você também consegue isso, mas não é recomendável, né, porque você corre o risco de perder dinheiro devido às oscilações do mercado. Mas voltando ao Tesouro Selic, ele é importantíssimo e para montar, por exemplo, reserva de emergência, investimentos de curtíssimo prazo, ele funciona muito bem, tá? Claro que hoje as taxas de juros mais baixas ele não vai render tanto, mas o objetivo dele não é tanto rentabilizar o teu dinheiro, mas sim dar segurança e liquidez. E mesmo com isso tudo, mesmo com taxas um pouco mais baixas, ainda assim ele é bem mais interessante do que a poupança, tá? Então por isso vale a pena, se você vai montar tua reserva de emergência, já começa pelo Tesouro Selic ali. O que tem de características em relação a imposto e outras taxas? Basicamente, você vai ter o imposto de renda sobre os rendimentos, que começa em 22,5% e vai regredindo até chegar em 15% depois de 2 anos. Você tem o IOF também sobre os rendimentos. Esse IOF, ele zera depois de 30 dias, né? Então, se você coloca o teu dinheiro agora, daqui 30 dias for resgatar, 30 dias ou mais, não tem perigo nenhum, você não vai pagar esse IOF e de boas quanto a isso, tá? E também tem a taxa de custódia da B3. Ela é 0,25% ao ano, cobrada em 2 vezes, né? Uma em começo de janeiro e outra em julho. E ela incide sobre todo o teu patrimônio do Tesouro Direto. Então, é uma taxa de custódia que não tem como fugir, não é cobrada pela corretora, tá? Então, qualquer corretora ou banco que você vai usar para investir no Tesouro Direto, em todos eles você vai ter essa taxa de custódia da B3, tá? Então, basicamente é isso. Essas propriedades que eu falei, questão de imposto de renda e IOF, elas vão valer também para os outros títulos que eu vou falar agora, tá? Então, o próximo é o Tesouro IPCA+. Esse título é muito usado para objetivos de longo prazo, as pessoas gostam muito para aposentadoria. E por que ele é interessante? Porque ele vai render para você o IPCA, que é a inflação, mais uma taxa pré-fixada. Então, basicamente, você vai ter uma garantia de que o dinheiro vai estar protegido e ele vai render sempre acima da inflação. Então, essa que é a grande sacada do Tesouro IPCA. Independente da inflação subir muito no futuro, que a gente não sabe o que vai acontecer, você vai estar protegido porque você vai ter sempre aquele ganho acima da inflação. Então, ele acaba se tornando interessante para esses objetivos, tá? O outro tipo de título é o Tesouro Pré-fixado. Ele é usado mais para pessoas que querem travar numa taxa específica. Então, por exemplo, eu coloco lá, eu compro um título com 7% ao ano de rentabilidade. Se a taxa Selic cair, se ela subir, isso não vai impactar no meu investimento. Vou sempre receber aqueles 7%. Então ele acaba sendo interessante em momentos de queda na taxa de juros, né? Porque você trava numa taxa e você, por exemplo, se você deixasse no Tesouro Selic e a taxa de juros cair, você perde rentabilidade também. No pré-fixado você não perderia porque está travado ali. Qual que é o ponto ruim disso? Pode acontecer o efeito inverso, pode a taxa Selic subir muito e você está travado numa taxa menor. Eu particularmente não gosto tanto deles porque o prazo é um pouco mais longo e esse prazo mais longo a gente não sabe o que vai acontecer, né? Pode trocar governo, pode uma série de coisas acontecerem e tornar esse investimento não muito atrativo. Então eu não gosto tanto dele. Mas basicamente é isso, são os 3 tipos de títulos, né, os mais usados. Eu particularmente gosto do Tesouro Selic para reserva de emergência e Tesouro IPCA como uma das formas de pensar na minha aposentadoria.
E é isso aí. Se você ficou com alguma dúvida, coloca aqui nos comentários, a gente responde. Aproveite para seguir a gente nas redes sociais, curta o vídeo se você gostou, isso ajuda a gente muito, e compartilhe com quem você acha que faça sentido. Por hoje é isso, e qualquer coisa, fala pra gente aí. Um abraço, até mais.